Boa tarde, sexto ano. Hoje nós temos uma aula que é redação. Então, a nossa última aula foi um texto, Violão e Bicicleta. Era entrevista, o gênero, né? Esse texto, houve a leitura do texto e a atividade. Gente, como eu não tenho certeza, porque entrou a semana de recesso, eu não tenho certeza se eu respondi esse texto ou não, tá? Com vocês. Se eu respondi o texto, não, o estudo do texto. Como eu não tenho certeza, e tem alunos também que não têm essa atividade. Então, para aqueles alunos que não têm essa atividade, veja bem, é a página 118, o gênero é entrevista, o título, violão e bicicleta, tá? Para quem não tem essa atividade, agora é uma oportunidade. Para os que já têm, vai apenas, se você já respondeu, eu não tenho certeza se eu já fiz a correção com vocês. Se eu já fiz, tudo bem, você vai ignorar, tá? Deixa para lá. Já fiz a correção com você, então tudo bem. Mas tem aluno que eu ainda não fiz, ele ainda não fez a atividade. Então, por isso, eu já vou respondendo, tá? Então, quando você enviar a sua atividade, você já envia respondidinha, tudo direitinho, porque eu vou fazer agora a correção dessa atividade do texto, que é o estudo do texto, violão e bicicleta. Outra coisa, sexto ano, tem muitos alunos, tá? Que ainda não enviaram o seu trabalho, a sua exposição do trabalho, tá? E eu estou precisando, gente. Eu só posso receber esse vídeo de vocês até terça-feira, tá? É o último prazo da entrega desse vídeo. Por conta que eu tenho que entregar as notas na secretaria, tá? Até dia 20. E eu preciso somar. Eu preciso saber quantas atividades você fez, quantas atividades você enviou, se você tem todas, se você não tem, para poder dar sua nota. O trabalho que você fez, será que valeu 5 pontos mesmo ou não? Quero também, antes de eu esquecer, quero avisá-los, aos que ainda faltam enviar, aos que ainda faltam apresentar o seu vídeo. Gente, quando nós vamos apresentar um trabalho, todo trabalho tem a sua introdução, tá? Então, você faça a sua apresentação primeiro. Olha, boa tarde, tem que se apresentar. Boa tarde, vou apresentar o trabalho de língua portuguesa da professora Guiomar, cujo tema diz o tema, tá? Que está relacionado em uma música. A música é chamada Criança Não Trabalha, Criança dá Trabalho, tá? Então, você faça a sua apresentação primeiro, para saber de que você está falando. E a conclusão também, tá? Você tem que fazer a sua conclusão, porque tem alguns assuntos que foram mencionados. Deixa eu olhar aqui, que está aqui anotadinho. Deixa eu ver quais assuntos foram mencionados que cairiam na primeira avaliação para você fazer a exposição do seu trabalho.
Então, primeiro você vai explicar o que você entendeu. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Você concorda com essa afirmação? Teve gente que só falou e tal, mas não disse se concordava ou não. Depois, você vai realizar uma pesquisa sobre o conceito de substantivo e sua classificação, tá? Então, o que é que você vai falar? Substantivo é o quê? É o nome que dá ser, é a palavra que dá nome aos seres em geral. Eles se classificam em primitivo, derivado, simples, composto, próprio, comum. Você pode dar alguns exemplos. Olha, substantivo simples é aquele que é formado por uma só palavra. Exemplo, tá? Eu quero até chamar a Heloíse, que ela fez uma apresentação hoje só para falar sobre o que ela entendia, para ela, o que era que ela entendia por criança não trabalha, criança dá trabalho. Então ela fez a explicaçãozinha dela, tá, Heloíse? Agora só falta você fazer a explicação do assunto, tá? Ainda falta uma parte. Você já tem os seus pontinhos lá, mas ainda falta uma parte que é para você falar sobre a classificação do substantivo e o conceito que é substantivo. Tá? É como você fosse estudar para fazer uma prova presencial. Então, não é só aquela partezinha, tá, Heloísa? Ainda falta você falar substantivo. O que é substantivo? É a palavra que dá nome aos seres em geral. O substantivo classifica-se em... Daí vai falar a classificação do substantivo. Substantivo simples é aquele formado por uma só palavra. Exemplo, a casa é bonita. Quem é o substantivo simples? Casa, né? Formado por uma só palavra. E o substantivo composto é aquele formado por duas ou mais palavras. O guarda-chuva está quebrado. Quem é o substantivo composto? Guarda-chuva, tá? E assim sucessivamente, tá? Sexto ano. Estou esperando até terça-feira a exposição do trabalho de vocês, tá? Somente até terça, porque eu quero enviar as notas para a secretaria, ok? Então, aqui, qual é a relação do título com o conteúdo da entrevista? O título da entrevista, Violão e Bicicleta, remete à infância de Toquinho, pois eram duas atividades em que ele praticava nessa época. Tocava violão e andava de bicicleta. 2. As brincadeiras e atividades que Toquinho praticava em sua infância se parece com as que você pratica? Resposta pessoal. 3. O que se comemorava na vida de Toquinho na época em que essa entrevista foi realizada? 2 linhas. Já vou responder, né? Seus 50 anos de carreira. 3. O que se comemorava na vida... Tá, estou repetindo. 4. Assinale a alternativa correta sobre a infância de Toquinho. A mãe de Toquinho brigava com ele porque o filho preferia tocar violão a estudar. Por isso, ele não tirava boas notas na escola. B. Ele brincava de bola, bolinha de gude, bicicleta, peão e pipa na rua e era um ótimo aluno. C. Ele tocava violão e brincava na rua, mas não era um bom aluno. Alternativa correta, a letra B. 5. Logo no início, a entrevistadora pergunta a Toquinho
sobre a informação que está no site do artista, que diz respeito à vida escolar do músico. Porque essa informação chamou a atenção da entrevistadora, porque, em geral, as mães sempre esperam que os filhos tirem notas boas. E é inusitado e curioso que uma mãe não queira que o filho tire boa nota, não é? É inusitado mesmo isso. Agora, a letra B. Como Toquinho se sentia na época das provas? Que solução foi encontrada para que ele lidasse com esse sentimento? Toquinho diz que era muito competitivo e ficava nervoso a ponto de passar mal na época das provas. Ponto a seguir. Tocar violão foi a solução encontrada para que ele se preocupasse menos. Na entrevista, Toquinho afirma que a profissão de artista era e ainda é vista como marginal. Sobre essa afirmação, responda a resposta a seguir. Qual dos sentidos acima que é marginal? Que se situa na margem de um curso de água. A rodovia marginal do rio Tietê. 2. Relativo à margem. Preencher o espaço em branco das páginas com anotações marginais. Quer dizer, a margem, né, das páginas. 3. Que vive à margem do seu meio social, das convenções ou das leis vigentes, marginalizado. E 4. Pessoa marginal, delinquente, bandido, meliante, fora da lei. Qual dos sentidos acima se aplica à afirmação de Toquinho? O sentido número 3. B. Em sua opinião, por que ele faz essa afirmação? É pessoal. 7. Toquinho afirma: acho que as crianças têm de ter liberdade, não uma liberdade solta e inconsequente, mas que façam seus próprios caminhos. Explique o que você entende por liberdade solta e inconsciente. É essa mesmo? Pulei alguma. Mas é essa sim, né? Toquinho afirma... Não. Explique o que você entende por liberdade solta e inconsciente. É aquela entendida como ser livre para se fazer o que quiser, sem pensar nas consequências, né? É isso que é chamado de... Ele afirma que tem liberdade, não liberdade, é isso que nós chamamos de liberdade, que ele chamava de liberdade solta, né? Inconsequente. Você concorda com essa opinião do músico? Justifique sua resposta. Se sim, coloque por quê, se não, também por quê. 8. Um encontro planejado entre duas ou mais pessoas para uma conversa em que a ordenação de perguntas e respostas recebe o nome de entrevista.
Quem faz as perguntas é o entrevistador e quem a responde é o entrevistado. A. Quem são a entrevistadora e o entrevistado no texto lido? A entrevistadora, a Mônica Rodrigues da Costa, e o entrevistado é Toquinho, letra maiúscula. B. Em que se destaca socialmente a pessoa que foi entrevistada? Nas artes, vírgula, em especial na música. 9. A entrevista lida é dividida em introdução e perguntas e respostas. A. Que parágrafo ou parágrafos do texto corresponde ou correspondem à introdução? Os 5 primeiros parágrafos. B. Assinale a alternativa que apresenta, a finalidade da introdução. A. Fazer questionamento ao entrevistado. B. Apresentar o entrevistado. Resposta correta, a letra B. C. As perguntas e as respostas são bem demarcadas e facilmente identificadas pelo leitor. O que facilita essa identificação? O destaque em negrito, vírgula, o espaço entre as respostas e perguntas, e a indicação de quem pergunta a quem responde na primeira questão. E quem responde na primeira questão. 10. Uma entrevista pode ser oral ou escrita e veiculada em diversos meios de comunicação. A entrevista lida foi publicada na Folhinha, suplemento do jornal Folha de São Paulo, destinado às crianças. A. Que relação pode ser estabelecida entre os temas tratados na entrevista e o fato de ela ser publicada nesse suplemento? A entrevista trata da infância do músico, vírgula, de sua vida escolar, vírgula, do início de sua carreira e das músicas que compõem para o público infantil, vírgula, assuntos que interessam ao público-alvo, separado por hífen, do suplemento. B. Se a entrevista fosse publicada em outro caderno ou suplemento do jornal, as perguntas feitas ao músico seriam as mesmas? Por quê? Provavelmente não, vírgula, pois elas seriam feitas considerando os interesses de outro público. C. Em que outros meios de comunicação uma entrevista pode ser veiculada? Na TV, vírgula, na internet, vírgula, em rádio e em revistas. Já vai encerrar? Já vai encerrar. 11. Releia alguns trechos da entrevista. Numa folha qualquer eu desenho sol amarelo, assim começa a canção Aquarela. A letra desperta a criança dentro de nós. Conta, na casa do artista ele recebeu a folhinha para um bate-papo. Explica o emprego das aspas em cada um desses. Número 1. Indicar a citação de um trecho de uma canção. Ponto. 2. Indicar o título de uma canção. 3.
indicar a fala de uma pessoa. Ponto. 4. Indicar o nome do suplemento do jornal em que foi publicada. 12. Na entrevista, Toquinho empregou um neologismo, ou seja, uma palavra nova inventada por ele. Neologismo é quando nós inventamos uma palavra, não existe no dicionário. A. Que palavra é essa? O que ela significa? Nerdíssimo, com 2 S. Significa muito nerd. Nerd é demudo. B. Que recurso da língua ele usou para criar essa palavra? O acréscimo do sufixo íssimo, com 2 S. A palavra nerd, coloque nerd entre aspas, para indicar o grau superlativo. 13. Na entrevista de Toquinho, há palavras e expressões como bate-papo aí, tocar para valer, bonitinho. O que elas revelam sobre o registro empregado na entrevista? O registro utilizado na entrevista se aproxima de um modo de falar mais descontrariado, vírgula, adequado ao público leitor do suplemento no qual foi publicada. O que você achou dessa entrevista? Resposta pessoal. Na próxima aula, nós iremos continuar com o gênero entrevista, tá? Vou passar para vocês fazerem entrevista com o pessoal de casa mesmo, tá? Não é preciso sair de casa, não. A gente ainda está em precaução, né? A gente ainda está na quarentena ainda, viu? Não pode se exibir muito ainda. Então, gente, aí está a correção para quem eu não tenho certeza se eu fiz a correção ou não, tá? Porque eu anotei somente gênero entrevista e não anotei se eu teria feito a correção, tá? Então, aí está a correção. Isso aqui já é assunto para a segunda avaliação, tá? Então, se preocupem nessa semana de enviar suas atividades da primeira avaliação e o trabalho que tem que fazer a exposição até terça-feira, tá, gente? Então, olha, uma boa tarde a todos. Amanhã, se a internet estiver boa, nós teremos aula 8 horas, tá? 8 horas da manhã, aula online. Mas é porque eu não sei se hoje já deu bronca que só essa internet, tá? Houve probleminhas nela, tá? Mas se não estiver, eu coloco lá no grupo, gente, não é possível, a aula online e tal, tá bom? Se estiver boa, a aula será 8 horas. Se não estiver, pelas 7h30 eu já estou despachando vocês, tá bom? Então, gente, boa tarde, um beijão, saudades de todos, tá? Fiquem com Deus.